Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um curso de todos os livros da Bíblia. Nosso estudo já nos trouxe ao Novo Testamento, mais especificamente as cartas do apóstolo Paulo, autor de metade do Novo Testamento. Este é o terceiro programa em que abordamos a carta de Paulo, conhecida como 2 Coríntios. Esta carta fala sobre o ministério que Deus quer que todos os seus filhos experimentem. No estudo de hoje, enfocaremos a transparência que o ministro de Deus deve ter. Ouça agora o que a palavra de Deus, através desta carta de Paulo, tem a dizer sobre o ministério para o qual Deus nos salvou e para o qual chamou cada um de nós discípulos de Jesus Cristo. Ele escreve assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Quando Paulo escreveu aos Romanos, o resultado foi um precioso texto teológico. Sua primeira carta aos Coríntios foi um precioso texto teológico pastoral, que mostrava a todos nós pastores como lidar com problemas que enfrentamos em nossas igrejas hoje. Já a carta de 2 Coríntios resultou num texto muito importante sobre ministério. E tinha que ser assim, porque os coríntios tinham questionado as credenciais de Paulo como apóstolo. Eles questionaram suas credenciais para o ministério. Paulo dirigiu a primeira carta aos Coríntios principalmente àqueles que o apoiavam, mas a segunda carta ele dirige àqueles que questionaram sua autoridade e o criticaram, talvez por não terem gostado do que ele escreveu na primeira carta. Deveríamos ser gratos por todos os problemas que a igreja de Coríntios teve, não é? Graças àqueles problemas, hoje temos acesso à carta de 1 Coríntios, que é um texto sobre teologia pastoral de grande importância para a igreja. Da mesma forma, também nos beneficiamos com as dúvidas que os coríntios levantaram a respeito das credenciais de Paulo como apóstolo e ministro. Como resultado destas dúvidas, temos esse tratado profundo sobre o que é o ministério. E esse tratado é a segunda carta aos Coríntios. Nesta carta, Paulo fala sobre a tarefa do ministro, o treinamento que ele deve ter, as transformações pelas quais deve passar, e sobre sua excelência e qualificações. Quando Paulo fez referência ao ministério, ele não se dirigiu apenas ao clero, aos líderes da igreja. Paulo via todos os crentes da igreja como ministros, pois todos foram salvos por Jesus Cristo para exercer um ministério. Na carta aos Efésios, Paulo afirmou que fomos salvos pela graça. Somos salvos por causa do dom da fé que Deus derramou sobre nós e não pelas obras, para que ninguém se envaidecesse por causa delas. Ao mesmo tempo, em Efésios 2:10, ele afirmou que fomos salvos para as boas obras,
as quais Deus preparou antes mesmo de termos nascido, para que nós as realizássemos. Em outras palavras, sabe, Deus tem para cada um de nós um ministério, um trabalho para realizarmos. Esse trabalho não salva, mas é o propósito da nossa salvação. Em Efésios 4:12, Paulo afirmou que o propósito de nos reunirmos todos os domingos na igreja é a preparação dos santos para a obra do ministério. Isso significa que a obra do ministério foi entregue aos santos, todos os crentes, não a uma minoria. Creio que este versículo possa ser o versículo-chave de 2 Coríntios. A igreja ainda não entendeu a amplidão dessas palavras de Paulo. E enquanto não entendermos, sabe, não conseguiremos evangelizar o mundo, que é a missão de toda a igreja, não apenas de seus líderes. Existem pessoas que não podem ser alcançadas pelo pastor da igreja, nem por nenhum ministro. Algumas pessoas jamais conversariam com qualquer pastor ou líder da igreja, mas conversariam com você. Deus o colocou num lugar estratégico para ministrar para certas pessoas a quem só você tem acesso. Muitas pessoas não precisaram de um pastor famoso nem de um evangelista para se converter. Elas precisam de alguém do seu dia a dia. Por exemplo, eu não vou ser capaz, eu acredito, de chegar para um famoso jogador de futebol e evangelizá-lo. Mas aquele colega dele que joga futebol com ele no mesmo time, que aceitou a Jesus e que ama a palavra de Deus e que procura ir à igreja e ser fiel, aquele companheiro dele que continua jogando bola, ele pode evangelizá-lo. Isso é uma bênção. É assim que Deus quer que o Evangelho de Jesus Cristo seja comunicado. E isso não acontecerá enquanto não entendermos a mensagem que a carta de 2 Coríntios tem para que todos os ministros sejam aperfeiçoados, instruídos, inspirados e desafiados a ir e exercer seu ministério. É isso que aprendemos com esta carta. Como preparar o ministro para o ministério de Deus. Há algum tempo ouvi a história de uma igreja que estava procurando por um pastor. Fazia 2 anos e meio que os membros procuravam alguém sem sucesso. Eles já estavam começando a ficar desesperados. Diante da situação, o presidente da igreja escreveu uma carta ao comitê responsável pela contratação do pastor. Caros senhores, ciente de que a vaga para pastor ainda não foi preenchida, gostaria de me candidatar para ocupá-la. Tenho mais de 50 anos, nunca preguei em nenhum lugar por mais de 3 anos. Em alguns lugares onde preguei, causei tumulto com minha pregação. E devo admitir, já fui preso 3 ou 4 vezes. É claro que nenhuma das vezes foi por causa de alguma coisa errada que eu fiz. Minha saúde não é muito boa. Mesmo assim, já realizei muita coisa. As igrejas onde preguei são pequenas, apesar de estarem em cidades grandes. Nunca me dei muito bem com os líderes religiosos nas cidades onde preguei. Na verdade, alguns me ameaçaram de morte e até me atacaram fisicamente. Não sou muito bom em relatórios, nem sei direito quantas pessoas já batizei. Mas, se vocês quiserem, farei o melhor que puder, para servi-los. O presidente do comitê perguntou ao grupo: "E aí, o que vocês acham desse candidato?" Um dos membros da igreja disse: "Não tem boa saúde, encrenqueiro, não tem boa memória, ex-presidiário. Vocês enlouqueceram. Quem convidaria uma pessoa como esta para ser pastor?" E o comitê rejeitou. Foi aí que o presidente do comitê disse: "Sabiam de uma coisa? Vocês acabaram de rejeitar o apóstolo Paulo." É mesmo. Se hoje Paulo se candidatasse para pastor de uma de nossas igrejas, apresentaria exatamente este currículo. Apesar do seu histórico ou das credenciais que tinha, o apóstolo Paulo foi o maior missionário que a igreja já teve, o melhor autor, o melhor professor, o maior plantador de igrejas e o melhor pastor, e por aí vai. Paulo foi simplesmente o melhor. Ele mesmo afirmou que fez mais do que todos os apóstolos juntos, pela graça de Deus, é claro. Como os coríntios duvidaram das credenciais de Paulo, ele apelou para o seu histórico. Jesus tinha ensinado que não importa o que você diz, importa o que você faz. O que Paulo tinha para apresentar não era blá 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 para ele próprio e tudo que já tinha feito. Ele afirmou aos coríntios que a prova do seu apostolado eram eles mesmos.
Eles eram um bando de pagãos e bárbaros quando Paulo chegou em Corinto e se converteram a Jesus Cristo através do trabalho de Paulo. Essa era a maior prova do apostolado de Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, e mais especificamente no capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 1 do capítulo 6, Paulo fala sobre o Evangelho como missão da igreja e sobre ministério. Neste texto, Paulo também fala sobre sua motivação pessoal no ministério. Sabe, eu conheço um pastor que foi convidado para dar uma palestra a um grupo de homens de negócios, cujo tema era: que motivação em uma pessoa motiva outras? Esse era o tema. Quando convidaram um pastor, explicaram que ele era um incentivador de tantas pessoas e eles gostariam de saber de onde vinha o seu próprio incentivo e motivação. Nesse texto de 2 Coríntios 5, Paulo explicou qual era a sua motivação. Ele foi um dos maiores motivadores que a igreja já teve. Além do que já vimos no último programa, gostaria que você observasse também qual é a tarefa do ministro e como ele deve ser. Paulo explicou que a tarefa do ministro é a reconciliação e que nos foram entregues a mensagem, o ministério da reconciliação. Isso foi entregue para nós. Então podemos sintetizar o ministério em uma palavra: reconciliação. Além disso, Paulo também falou sobre o relacionamento entre o ministro e Jesus Cristo. Paulo tinha sido acusado de ser excêntrico. Aqueles que criticaram Jesus usaram a mesma palavra: excêntrico. Paulo responde à acusação dizendo que realmente ele tinha o centro da sua vida alterado. Por isso ele era excêntrico, porque o centro da sua vida não era mais ele mesmo, e sim Cristo Jesus. Paulo descreveu também o seu relacionamento com Cristo. Ele se dirigiu a todos os ministros, isso quer dizer, a todos aqueles que têm Jesus no coração, dizendo que tudo o que somos foi conseguido por causa e através de Jesus Cristo. Para que você seja um missionário, um ministro ou um servo de Deus, você tem que ter passado por um processo de Jesus Cristo. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esta é a mensagem de Paulo referente ao ministro. Quando Cristo morreu na cruz, Deus se reconciliou com o mundo e cessou a acusação de pecados contra os homens. A mensagem e o ministério de reconciliação que temos sobre nós é a de ir ao mundo e dizer: Deus se reconciliou com você, então reconcilie-se você com Deus. Ficamos por aqui. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.